Daniel, boa tarde para você. Quando a gente conversou aqui no dia da posse do Trump, a gente já falava sobre essa questão migratória que poderia vir, a partir das medidas anunciadas pelo novo presidente. E o que estamos acompanhando é que tudo vem diante de muita polêmica, até porque são pessoas, famílias às vezes inteiras, que estão sendo deportadas. E muitas que passaram boa parte da vida nos Estados Unidos. Eu vi uma entrevista de um rapaz que ficou 20 anos ilegalmente nos Estados Unidos, não sei como isso foi possível, e agora foi deportado, inclusive, aqui para o Brasil. Agora, essa questão envolve não só os Estados Unidos, mas vários países e a gente pode ter uma situação diplomática delicada, principalmente os países da América Latina. Qual que é a visão que você tem disso? Bom dia, Jonathan. Obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. Boa tarde aí no Brasil já. Isso é bem maior do que às vezes as pessoas imaginam. Primeiro, porque nós temos aí uma legal que precisa ser observada. Segundo, nós temos aí uma questão humanitária que precisa ser observada. E as duas, elas não estão andando juntas, porque se você for olhar, todas essas pessoas que estão indo para os seus respectivos países, todas elas já tinham um processo de deportação e uma ordem de deportação. São raros os casos, exceto casos onde a pessoa é pega na fronteira ou próxima da fronteira, num período curto de tempo, e essa pessoa ela vai ter um expedite, mas ela não vai ter um processo de deportação, que é algo mais demorado. Por exemplo, essa pessoa que voltou para o Brasil aí com 20 anos, outra com 35 anos, eu não sei o caso específico delas, porque eu não vi, mas eu já vi muitas semelhanças com outras situações onde as pessoas já tinham um processo de deportação por 10, 15 anos e essas pessoas iam barrigando, os advogados iam entrando com recursos, até ter uma definição final do processo para que ela realmente entrasse num processo de remoção. Depois do processo de deportação, tem o processo de remoção. Até aí é uma questão legal, mas a forma com que essas pessoas estão sendo levadas para os seus países, aí é uma questão humanitária. Por quê? Muitas pessoas estão ali dentro dos aviões, não são criminosos no sentido de terem cometido algum crime violento ou algo nesse sentido dentro dos Estados Unidos, mas são colocadas e algemadas dentro do avião. Por quê? Porque aqueles aviões são aviões fretados pelo governo americano para levar especificamente os deportados e repatriá-los dos seus países. Ocorre que ali não tem só pessoas que foram deportadas porque foram pegas, ou porque estavam dirigindo, ou porque acabaram caindo nas mãos do DHS e receberam um processo de deportação. Ali existem criminosos também. E se vocês forem olhar, muitas dessas pessoas foram crimes violentos. Então, como é que você vai proteger a idade e a saúde física das outras pessoas se essas pessoas ficarem todas desalgemadas dentro de um avião? Esse é uma questão, eu não estou defendendo um lado ou outro, mas eu estou questionando isso. Como que você pode garantir a integridade física das pessoas se você permitir que essas pessoas tenham contato ou até elas briguem dentro do avião ou elas de repente tentem agredir um comissário ou até mesmo um piloto ou até os seguranças ali. Então, assim, tem várias questões aí que precisam ser debatidas e que vão acabar sendo justificadas aí por essas questões práticas, Vamos entrar num acordo, vamos fazer de um jeito, vamos fazer de outro, ou não, eu mando o avião presidencial ou mando um avião da Força Aérea para retirar esses deportados diretamente nos Estados Unidos, e aí eu levo eles de primeira classe, se eu quiser, para o Brasil. Isso é um problema meu ou para qualquer outro país. Mas, sim, nós estamos vendo muitos conflitos, e sim, esses conflitos devem existir, porque, obviamente, o Itamaraty ou qualquer outro órgão diplomático de qualquer outro país vão querer preservar aí, pelo menos, essa questão da integridade ou, pelo menos, os direitos humanos relacionados a esses imigrantes. Pois é, e o que a gente está falando agora tem a ver com essa próxima notícia que vou trazer, porque a comunidade dos estados latino-americanos e caribenhos convocou uma reunião de urgência para discutir as deportações. O encontro foi convocado por Honduras, que exerce a presidência do bloco atualmente, e vai acontecer na quinta-feira. A CELAC é composta por 33 países da região e, segundo o governo hondurenho, a reunião terá 3 focos: migração, meio ambiente e a unidade latino-americana e caribenha. O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, já confirmou participação presencialmente. Outros líderes devem comparecer de maneira remota. O presidente Lula avalia como será a participação brasileira. Daniel, aquilo que a gente falava, e você trouxe um pouco na sua última fala, a questão é ver maneiras de trazer esses deportados
e levá-los aos seus países de origem. Uma coisa é certa, os Estados Unidos têm soberania de fato para tirar essas pessoas que consideram ilegais dos Estados Unidos, e a forma do transporte, né, dentro do âmbito do direito internacional, dos direitos humanos, é o que mais está em discussão nesse momento. Jonathan, e eu gostaria de trazer à pauta de discussão até um outro assunto também, né? Muitas dessas pessoas ali estavam reclamando delas estarem algemadas por 24, 48 horas, outros reclamando que o avião estava muito quente, então que ali dentro eles estavam se sentindo muito abafados. Mas pensa uma coisa, uma travessia via do México, essas pessoas, a grande maioria, atravessou via México, tá? Uma travessia do México, seja ali pelo deserto, seja pelo Rio Grande, se for pelo deserto, é uma travessia de 2 a 3 dias caminhando no deserto, tomando água de garrafinha quando tem, e se você for ler as dezenas, centenas de relatos que existem, essas pessoas estão ali debaixo do sol e à noite faz um frio absurdo, elas se viram com a família, carregando o bebê, comendo barrinha de cereal quando tem, tomando a água que tem, se economizar para chegar dentro dos Estados Unidos. Isso elas vivem por 15, 20 dias, desde a hora que elas saem do país delas, que elas compram, obviamente, numa passagem de primeira classe para ir para o México, elas chegam, da hora que elas saem do país até a hora que elas chegam nos Estados Unidos, elas viveram horas de estresse passando por áreas controladas pelo narcotráfico, passando pelo Rio Grande, quando nós temos histórias de pessoas que morreram afogadas ali, porque o flooding no Rio Grande, a água sobe muito rápido ali e as pessoas passam ali com crianças, inclusive, mas agora se discute a questão dos direitos humanos, do retorno dessas pessoas, mas não está se questionando a questão dos direitos humanos, que o México permite que essas pessoas entrem ali sabendo que elas vão entrar e cruzar ilegalmente para os Estados Unidos, se sujeitando a situações até muito piores do que essas do voo, né? Então nós precisamos trazer ao debate dessa questão aí das nações sul-americanas, também essa questão que os países permitem que essas pessoas cruzem ilegalmente, porque eles sabem que a intenção delas não é ficar ali, inclusive narcotraficantes e gangues que vêm aqui para os Estados Unidos, ressaltando principalmente o que o presidente Trump falou sobre a gangue venezuelana, que eu tenho visto pessoalmente aqui, principalmente em Houston, muita ação deles. Essas pessoas, elas cruzam, literalmente, legalmente, cruzam aqui do México sem a capacidade de fazer isso e enfrentam situações muito piores do que essa do avião. Então, eu acho que esse é uma pauta interessante para trazer também para essa reunião.